continuando, se você tiver mais, mais insights, mais insights e assuntos que eu esteja deixando passar, me alerta. Do brainstorm, não, o mineiro chama de como é que é? Toró de parpite. Toró de parpite. Boa. Você sabe que é uma diversão, eu gosto sempre porque é inteligente, eu falo sempre, você é inteligente, é humilde e é bem-humorado. Isso é raro de encontrar, Uma dúvida que a minha audiência vai ter, que eu também teria, é: juiz decreta de ofício a prescrição intercorrente ou tem que dar aquela olhadinha assim? Mocinha, você não acha que você vai perder aqui? Você quer isso mesmo? Apesar que eu acho que quando ele vai mandar intimar, só tá para dar o 9º e o 10º lá do CPC e falar, né, meu amigão, eu ia falar uma outra expressão que eu ia ser cancelado. Meu amigão, eu vou extinguir, tá? Só diga aqui pra gente... Agora o próprio 921... Mas é difícil ou não? O próprio 921 tem uma disposição, hoje dizendo que antes de decretar a prescrição, o juiz precisa ouvir o exequente. Até porque existirão situações, e eu vou já... Então, assim, mas então, primeiro, então ele não pode de ofício. Não pode. De ofício pode... Ele pode decretar a prescrição de ofício, mas antes ele precisa ouvir o exequente. Por quê? Porque o exequente pode apresentar uma causa interruptiva da prescrição. É isso que eu ia te falar. Sim. Porque assim, então, ele pode de ofício, como pode lá no processo de conhecimento. Sim. Né? Mas é a questão, porque às vezes o juiz está pensando, não, isso aqui é uma responsabilidade civil extracontratual, 3 anos. E daí o eventual prejudicado fala, não, mas é uma responsabilidade civil contratual. Então é 5 anos. Eu tenho um instrumento aqui que o senhor não viu. Alerta, né? O processo é dialogal, né? Claro. Então, assim, o juiz não sabe tudo. Além da questão da subsunção do prazo, pode ter uma causa extrajudicial de interrupção ou de impedimento do curso do prazo, né? Algo nesse sentido. Que a parte precisa ter a oportunidade de declinar o processo para o juiz. Você não sabe, mas tem isso, aquilo que aconteceu. Ele fez um pagamento extrajudicial de parte reconheceu a dívida extrajudicial. Claro, uma novação. Isso, uma novação. Nós fizemos aqui um acordo, uma novação. Então, assim, tem elementos que o juiz não conhece no processo, pode ter acontecido fora do processo e que, se levados para o processo, podem influenciar nessa aferição da prescrição. Perfeito. Continuando nas minhas perguntas, assim, ululantes que estão pulando no meu MacBook Air aqui, tá? Essa aqui eu não sei, assim, veja, só uma reflexão. Gente, eu estou fazendo umas perguntas que já não é para advogado iniciante, é para, assim, é até no âmbito que nós deveríamos estar aqui em 10 civilistas processualistas, mas é que eu sei que ele tem qualidade para responder e ajudará muito nós, advogados, enfim, com esse assunto. Deixa eu fechar isso aqui, eu acho que a outra decisão depois eu falo. Perguntaria para você aqui uma das perguntas que podem ser, assim, se não tiver reflexão, não quiser falar apressadamente, fica à vontade, tá, Mônica? Fica à vontade. Eu já poder terminar esse podcast aqui, já deveria terminar, tá? Mas é que você tem tanto conhecimento que eu gostaria de tirar. Pergunta que eu faço: uma vez extinta a execução pela prescrição intercorrente, tá? Por que não existiam bens? Sim. O juiz decretou, eu acho que parece meio óbvio, mas enfim, decretou a prescrição intercorrente e depois, 1 mês depois, eu vejo o cara lá, minha advogada falou que decretou a prescrição intercorrente, opa, manda as criptos agora aqui, pega a minha Ferrari e pergunto para você. Uma vez extinta a execução pela prescrição intercorrente, advogado do devedor o avisa e fala, acabou paga o sucesso aqui. Pode tirar a BM da garagem. Pode tirar a BM da garagem agora. Morreu. É simples assim? Simples assim. Porque mas eu não queria ouvir. A ideia não é estabilização? Segurança jurídica. Jurídica? Você lembra que eu falei no início? Lá no começo? Segurança jurídica. Então, se eu reconhecer a prescrição... Porque a prescrição, a prescrição intercorrente, que é da pretensão executiva, é a mesma prescrição do direito material. Se eu não ajuizei a ação, digamos, em 5 anos, e houve o reconhecimento da prescrição da pretensão, o cara pode continuar desfilando com os bens dele, porque ele não é mais ameaçado por aquele crédito, né? É a mesma lógica aqui para a prescrição intercorrente. Eu vou dar cabo a execução e a pretensão executiva. Eu já tenho o título executivo, mas eu perdi a minha pretensão executiva.
Então eu não ameaço mais o patrimônio do devedor. Né? Então ele pode, não tem mais o risco. Pode, não é? Isso não acontece. Nós estamos você não vai ter corte. Você não vai ter corte. Não vai ter corte do direito das pessoas faz parte. Você pode ironizar, ser debochada. Mas você pode ver exatamente isso, né? Eu não duvido do ser humano, né? Isso, do ser humano. Se o cidadão é um cidadão, e não vou utilizar a expressão do bem ou de bem, porque já vem daí uma política no meio, né? Sim. Mas é um cidadão cumpridor dos seus deveres e passou por uma dificuldade financeira, mesmo prescrita a pretensão, ele vem e fala, olha, pagar, né? Me levantei. Eu sei que você não tem mais o dever, o direito de me cobrar, mas eu vou te pagar. Sim. Tá? E isso é um princípio, inclusive cristão, né? Moral e para alguns cristãos. Sim. Mas, enfim, estamos falando da pessoa que não tem princípios. Sim. Né? Que, enfim, ela até tem bens, está escondendo os bens, está enganando o judiciário e o judiciário não tem o que fazer. O advogado não consegue fazer também nada, enfim, né? Múltiplas holdings, formação daquelas, das empresas no exterior. Fazer o quê? Sim. Fazer o quê? A gente só está brincando, assim, fazer uma pachorra aqui, né? Mas é triste pro coitado do credor, pro advogado do credor também, né? Você já falou isso, mas só para continuar aqui, interrupção da prescrição intercorrente pode se dar mais de uma vez, e explico por quê, porque o artigo 202 do Código Civil, direito material, fala que a interrupção da prescrição se dá por uma única vez, né? Do direito material. Então, entrei lá, tenho 3 anos, que é o nosso exemplo, 3 anos para ajuizar uma ação indenizatória de acidente de trânsito, ajuizei. A partir do momento que eu ajuizei, eu interrompi a prescrição, a citação vale, enfim, né? Despacho que interrompeu a prescrição, enfim, interrompeu a prescrição mais 3 anos, né? E daí você entra lá na prescrição intercorrente, né? Mas, ou notificação, né? Porque também tem outros meios de interromper a prescrição. Mas o Código Civil fala uma única vez. Você já viu alguma interpretação do 921 se a interrupção da prescrição pode se dar por mais uma vez? Ou qual seria o teu raciocínio? Enfim, tá? Bom. Aqui eu sei que é uma pergunta difícil, tá, Maurício? Então, assim, eu estou te colocando uma saia justa e é o teu entendimento ou na verdade, o que você... o teu entendimento, porque, assim, aqui é específico mesmo, até porque não estamos discutindo isso. Ninguém está alertado. Agora nós vamos começar a alertar cada vez mais. Vocês lá no processo civil devem estar discutindo muito. Sim. Os juízes devem também estar discutindo bastante, porque vai ser um meio obviamente, de distinguir algumas demandas que estão ali, né, nos gabinetes. Mas eu perguntaria para você se interrompe mais uma vez ou não, porque assim, se eu pegar o Código Civil, fala, interrupção uma vez. Acabou. Por isso que eu falei que você já mencionou, mas eu gostaria de reforçar. Quando você mencionou, não, eu encontrei bens, né? Encontrei metade dos bens, ou uma porcariazinha dos bens, né? 1/3 daquilo. Então vamos lá, deixa eu dar o exemplo, que já fica melhor de visualizar. Melhor de visualizar para quem está... Você já entendeu, mas vamos lá, para quem está nos acompanhando aqui. Tá. Eu, como advogado, tenho lá um crédito de 50 mil reais do meu cliente. O meu cliente tem, tá? 50 mil reais. Fiz um Cisbajude, não localizei. Fiz um Renajude, não localizei. E, de repente, localizei um imóvel que avaliado... Uma moto. Um bem móvel. Então, vamos lá, no móvel. Ficamos no Renajude lá, que vale 3 mil reais. É relevante por 50, o juiz não pode falar que é irrisório, eu vou fazer... A partir daquele momento já interrompeu a prescrição, correto? Se eu conseguir penhorar, até conseguir fazer... Vou melhorar. A moto, que me surgiu agora, a moto é de um motoboy, instrumento de trabalho, empenhorável. Ele alega empenhorabilidade, o juiz tem que liberar esse imóvel. Reconhece a empenhorabilidade. Ele interrompeu ali ou não interrompeu? E se interrompeu, e se eu penhorar um segundo bem, que é um imóvel dele, interromperia uma segunda vez? Misturei 2 perguntas agora. Não, tem um exemplo. No teu exemplo tem muita coisa interessante para ser dita. Então vamos lá, agora eu não vou te derrubar. Não, então vamos lá. Vai lá. Primeiro, discorra seu... indo para essa questão da interrupção da pressão uma única vez e me metendo aqui nos civilistas, né? Porque não? É interessante que até sobre isso, sobre a regra do Código Civil, segundo a qual a pressão se interrompe uma única vez, existe uma disputa, uma divergência. Porque há quem entenda que a citação para o processo judicial ela é uma causa interruptiva da prescrição tão especial
que ela pode ser a segunda causa interruptiva da prescrição. Há quem entenda, então, por exemplo, eu fiz um protesto de um título, interrompeu a prescrição. Então se eu ajuizar a ação posteriormente, não vai haver interrupção da prescrição pela citação, porque ela já foi interrompida antes. Há quem sustente que interromperia. Essa causa, a citação, seria uma causa especial de interrupção da prescrição, mas não é o predominante, só para dizer que há esse entendimento. Agora vamos transportar isso aqui para a prescrição intercorrente. O teu exemplo é muito bom. Então eu fiz lá uma penhora insuficiente. Penhorei vou pensar primeiro sem penhorabilidade. Situação A. Situação A penhorei um bem, o crédito de 50 mil, penhorei uma moto de 3 mil, expropriei a moto, entrou 3 mil no meu patrimônio, faço a atualização Então a moto interrompeu a contagem da prescrição. Isso. Interrompeu. Beleza, faço a atualização da dívida, vou continuar a execução aqui, 47 mil. Está correndo lá, achei agora um segundo bem que vale 20 mil reais. Puxa, mas o primeiro já houve uma interrupção da prescrição lá pela moto. Será que eu posso interromper uma segunda vez? Olha lá, o artigo 202 diz que não, diz que é só uma vez. Mas o artigo 202 é uma regra de direito material. A regra do 921, uma regra de direito processual, ela visa a atender aos propósitos de efetivação da tutela do direito de crédito. Então, enquanto eu estiver obtendo o resultado a que se presta a execução, que é a satisfação do crédito, enquanto eu estiver mordendo pedaços de patrimônio do devedor, eu tenho que entender isso como uma manifestação de uma execução bem-sucedida e, portanto, capaz de interromper a prescrição. Então, se eu localizar os bens do devedor em fatias, localizei 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 10 vezes 5 mil, eu interrompi 10 vezes. Essa é a minha concepção de interrupção. Eu não posso aplicar aquela regra do 202 para a prescrição intercorrente. E aqui eu volto lá para o começo da nossa conversa. A prescrição intercorrente é algo diverso da prescrição. Aquela prescrição é diverso em termos, não é que ela é uma coisa totalmente diferente, mas ela tem manifestações da sua processualidade. Uma delas é essa. Aquela causa de interrupção uma única vez não tem sentido aplicar aqui numa execução que está sendo bem sucedida. Execução bem sucedida não é só a execução que penhora 100% do valor na primeira tentativa. Claro. Se eu estou conseguindo localizar bens e satisfazer o crédito, eu estou falando de uma execução bem sucedida. Então, na minha concepção, eu posso interromper pela localização de bens mais uma vez o prazo de prescrição intercorrente. E aí você deu um exemplo que é muito interessante e que é debatido também na doutrina, que é, o exemplo é exatamente esse que você deu. Se eu penhoro dinheiro, ou uma moto do motoboy, dinheiro na conta de uma pessoa e esse dinheiro é salário, e depois o juiz, no momento posterior, e esse momento posterior pode ser muito lá na frente, né? Claro. Pode ter acabado o prazo. Claro. E lá no momento posterior, o juiz fala assim, não, esse bem, ele era impenhorável. Logo, penhora não houve. E logo, seu prazo não foi interrompido. Logo, amigo, sua prescrição, eu estou contando aqui, já correu. Não tem como, né? Essa penhora de um bem que posteriormente é declarado um bem impenhorável, precisa ter esse efeito interruptivo da prescrição intercorrente, sob pena de causar esse tipo de anomalia processual, surpresa de alguém que estava aguardando uma decisão sobre a validade da sua penhora ser surpreendido com um decreto de prescrição intercorrente lá no futuro. Então, de novo, isso são impressões nossas. Impressões não, claro, reflexões. Impressões nossas. Então, de novo, de repente, amanhã, a orientação jurisprudencial vai em outro sentido. Mas em relação a essa, da declaração de impenhorabilidade de um bem, sabe quem fala isso também? O professor Nelson Rosenwald. Ele tem uma live que ele dá sobre prescrição, em que ele dá esse exemplo também da impenhorabilidade do bem. E ele fala a mesma coisa, ele fala assim, não dá. Nesse caso, a gente tem que considerar paralisado aqui o prazo pelaquela prescrição que foi depois reconhecida como inválida.
Senão eu vou surpreender o exequente. Excelente. Então a pergunta é bem interessante e vai acontecer. Vai acontecer, com certeza vai acontecer. Porque isso eu tenho todos os dias, dona Essa, todos os dias alegação de empenhorabilidade. E essa regra já está valendo. Claro. Então essas minhas decisões reconhecendo empenhorabilidade, lá daqui a poucos anos eu vou ter que começar a avaliar se elas tiveram o condão de interromper a prescrição intercorrente. E veja, te falo mais, é por isso que eu falo que, na dúvida, estou me vendendo, na dúvida, procure um bom advogado, tá? Porque o juiz vai ter que decidir conforme a sua convicção, orientação de tribunal, principalmente o repetitivo do STJ, e o advogado tem que conhecer bem do direito para que ele possa se precaver com relação à não prejudicialidade, a não prejudicar o seu cliente. E o que eu digo com isso? Às vezes ele fica teimando se é penhorável ou não é penhorável e esse prazo está correndo, correto? E a gente não sabe ainda os tribunais vão decidir sobre isso. Então imagine que o doutor Maurício chegou lá e falou, aqui impenhorável. E eu, advogado, falo, não é penhorável, não sei o que, a moto não é penhorável, porque ele também está usando para fazer um rolezinho no final de semana. E eu começo a teimar. Então eu saí do primeiro grau até rapidamente, foi o segundo grau, aqui no Paraná tem corrido, né? Tem sido bem razoável, mas às vezes chega o STJ e dá uma paradinha, tá? Porque é uma questão também não tão importante para o STJ, não tem repetitivo, ou então, às vezes até vem um incidente de solução nada de maneira repetitiva e suspende todos os cursos. Então imagine que chega lá no STJ e fica 4 anos parado, né? Ou 4 anos e meio. Aí levou um ano aqui, mais 4 anos, para eu teimar numa coisa que eu tenho 90% de chances de perder. E eu fiz com que nesse curso aqui do processo tenha nascido a prescrição. Sim. Então, eu como advogado tenho que conhecer o direito, saber dos riscos, para falar, eu não quero correr esse risco. Deixa eu já buscar outro bem, porque senão de nada me adiantará chegar lá ao final e ver provavelmente uma pequena chance de 10% de reversão contra 90%. Ainda que você continue lutando por esse bem, né? Mas procure outro. Procure outro, porque senão aqui confirmou o STJ depois, vem aqui o devedor e fala, não, mas está prescrito agora a prescrição intercorrente. E realmente era, porque é como se o ato, como se a declaração do juiz, convalidada por mais duas instâncias, né? A segunda instância, que é o tribunal, e o STJ, que é a instância especial, enfim, não é terceira instância, né? Mas, enfim, foi convalidada, já fez nascer a prescrição aqui, ou fez surgir e confirmar-se a prescrição intercorrente dentro do processo. Tá? Então, assim, para mim é muito preocupante. Então, advogado, tenha cuidado com isso, porque agora me preocupa ainda mais. Me preocupa ainda mais. Tá?